comecei a investir há bem pouco tempo. Será que eu já preciso fazer a tal da declaração do imposto de renda? É isso que eu vou te contar nesse vídeo. Olá, investidor! Eu sou Larissa e aqui eu facilito muito a vida de quem está começando a investir. Se você quer investir da forma certa e fazer com que o dinheiro seja teu aliado na conquista dos teus sonhos, já se inscreve aqui no canal e acompanha a gente lá no Instagram. O que a gente vai conversar aqui hoje é uma dúvida clássica de quem começa a investir. Será que você precisa fazer a declaração do imposto de renda, colocar os seus investimentos nela? E pior, será que você vai ter que pagar imposto de renda? Afinal de contas, como que isso funciona? Nessa semana, dia 15 de março, começa o prazo para você estar fazendo a tua declaração do imposto de renda. E fica esperto, porque esse prazo vai até dia 31 de maio. E olha, se você se encaixa dentro das pessoas que precisam fazer a declaração, é melhor não deixar para a última hora, porque se você deixar esse prazo passar, pode sim ocorrerem punições, desde multa até outras mais sérias. Mas, afinal de contas, como fica o investidor nessa questão? É exatamente sobre isso que a gente vai falar. Se você é investidor, precisa ou não fazer a declaração do imposto de renda? A primeira coisa que você precisa ter muito claro é que declarar imposto de renda é diferente de pagar imposto de renda. Declarar nada mais é do que você realmente declarar para a Receita Federal os bens, os investimentos que você tem. É como se você chegasse na Receita e contasse tudo que você tem. Ó, Receita, eu tenho 5 mil reais no banco X, eu tenho 200 ações da empresa Y e eu tenho mais 10 mil reais investido em Tesouro Selic. É basicamente assim que funciona. Mas é claro que você vai fazer isso dentro do próprio aplicativo da Receita Federal. Mas é isso aí, é você falar para a Receita todos os bens e direitos que você possui. Agora, pagar imposto de renda é uma coisa bem diferente que você só vai precisar fazer se você não se encaixar nos limites que são estabelecidos pela própria Receita Federal. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Certo, então você já entendeu essa diferença básica entre pagar e declarar imposto de renda. Mas afinal de contas, quem que precisa fazer a declaração do imposto de renda? Bom, primeiro de tudo, você precisa ver se você se encaixa nas regras criadas pela Receita Federal. E se você se encaixar em pelo menos uma dessas regras, você já precisa fazer a declaração, tá? Nesse ano, todo mundo que recebeu lá em 2022, todos os meses, mais do que 2.380, precisa estar fazendo a declaração agora nesse ano. E todas as outras regras eu vou deixar um link aqui embaixo para você conferir se você se encaixa em alguma delas. Outro detalhe muito importante. Na declaração desse ano, você só vai incluir bens, direitos, investimentos e valores que você recebeu em 2022. Você só vai incluir na declaração valores que você tinha até dia 31 de dezembro de 2022. Se você fez algum investimento agora no começo desse ano, em janeiro, em fevereiro, deixa ele quietinho, você não vai incluir ele nessa declaração de agora, só na do próximo ano. Ah, Larissa, mas eu não lembro nem o que eu almocei, como que eu vou saber os valores que eu tinha lá em 2022? É muito simples, você vai entrar no aplicativo do banco, da corretora que você utiliza e você vai solicitar um informe de rendimentos. E nesse informe vai ter um resumão de todos os valores, todo o dinheiro que você movimentou lá em 2022. Eu vou dividir essa nossa explicação em duas partes, para ficar bem fácil, bem simples, para você entender se você se enquadra ou não nas regras para fazer a declaração. Vou dividir entre renda fixa e entre renda variável. E para começar, vamos falar da renda fixa, que são aqueles investimentos mais simples, que é justamente o que o investidor iniciante normalmente tem. Tesouro Selic, CDB, LCI, LCA, poupança também e as contas remuneradas. Na renda fixa vai funcionar assim então. Se o valor que você tinha investido nessas opções lá em 2022 for inferior a 40 mil reais, você não tem a obrigatoriedade de estar fazendo a declaração de imposto de renda. Muito importante, se você se encaixa em qualquer outra regra para você que te obriga a fazer a declaração do imposto de renda, você além de declarar, precisa incluir essas opções, esses investimentos em renda fixa nela, tá? Então, se o valor que você tinha em renda fixa lá em 2022 era inferior a 40 mil reais, mas você se encaixa em qualquer outra regra, você vai precisar fazer a declaração e incluir esses de renda fixa também. Uma curiosidade aqui, esses investimentos em renda fixa, você vai precisar incluir eles na tua declaração. Porém,
você não vai precisar pagar imposto de renda, não vai ser tributado sobre eles. Lembra que nos investimentos em renda fixa, o imposto de renda já é retido na fonte. Então, assim que o dinheiro volta para a tua conta, ele já está descontando do imposto de renda. Então, esse é um imposto que já foi pago por você. Renda fixa, eu tenho certeza que foi bem fácil de entender, porque afinal é só uma regrinha muito simples. Mas agora vamos falar dos investimentos em renda variável, e aqui muda um pouquinho. Nos investimentos em renda variável, o que a gente está mais acostumado a ver são o quê? Ações, fundos imobiliários, fundos de investimento. Até o ano passado, a regra para você incluir esses investimentos na tua declaração funcionava assim. Qualquer real que você tivesse investido em renda variável precisava estar na tua declaração. Se você comprasse uma ação, precisava estar na declaração. Se você comprasse uma cota de um fundo imobiliário, precisava estar na tua declaração. Mas desse ano a coisa mudou um pouquinho. A partir desse ano, agora em 2023, você precisa incluir seus investimentos em renda variável na declaração, caso a venda que você tenha feito de ações, de fundos imobiliários, todas elas a soma de mais do que 40 mil reais no ano. Vamos dar um exemplo aqui. Você fez a venda de algumas ações que você tinha durante 2022 inteiro e o lucro que você teve durante esse período foi de 39.999. Você não precisa incluir isso na tua declaração. Agora, se durante todo o ano o teu lucro foi maior do que 40 mil, você precisa incluir. Lembrando que aqui a gente conta vendas de ações, vendas de fundos imobiliários, investimentos em renda variável no geral. Lembrando que não é porque você está declarando que você vai ter que fazer o pagamento do imposto de renda. No caso das ações, se você só vai ser tributado, só vai ter que pagar algo mesmo, se o teu lucro mensal for superior a 20 mil reais, tá? Se você atingir esse lucro mensal de 20 mil reais, daí sim, você tem que pagar 15% para o imposto de renda. Se você não atingir isso, fica tranquilo que você é isento. Já nos fundos imobiliários, você precisa pagar 20% para o imposto de renda sobre qualquer lucro que você tiver. Então, se você tiver um lucro de R$1, 20% é para o imposto de renda. Se você tiver um lucro de 100 mil reais, 20% vai direto para o imposto de renda, tá? Dividendos, tanto em ações como em fundos imobiliários, eles são isentos. Você precisa incluir eles na tua declaração, mas não vai precisar pagar nada. Vamos fazer uma revisão. Primeiro, você tem que ficar muito atento às regras do imposto de renda. Se você se encaixa em pelo menos uma delas, você precisa declarar. O link para você conferir todas elas está aqui embaixo. Segundo, você só vai declarar bens, investimentos, valores lá de 2022. Investimentos em renda fixa, você só vai declarar se os valores que você tinha investido eram superiores a 40 mil reais. Já os investimentos em renda variável, você precisa declarar caso a tua venda tenha sido superior a 40 mil reais. Tanto em ações como fundos imobiliários também, tá? Lembrando que se você não se encaixa nessas regras dos investimentos, mas se encaixa em qualquer outra regra, você precisa declarar e precisa incluir os seus investimentos nela. Essas são as principais regras que você, que é investidor iniciante, que está começando agora, precisa ficar de olho, para nada passar batido e lá na frente você receber uma multa ou alguma punição por ter feito a declaração incorreta, tá? Pessoal, esse vídeo aqui é super importante para quem está em dúvida ainda se precisa ou não fazer a declaração, como que vai fazer isso, tá? Então compartilha para ninguém esquecer desse detalhe que é muito importante e não esquece que o prazo é até dia 31 de maio. Esse foi o vídeo de hoje, um grande abraço e tchau!